Senador Roberto Requião, tem Vossa Excelência a palavra para discutir a matéria. Presidente, em primeiro lugar, quero deixar claro que me solidarizo com a terrível situação que se encontram os estados brasileiros. Mas, na verdade, os estados não deveriam pagar mais a dívida pública, que durante o governo do Fernando Henrique foi assumida pelo governo federal, que emitiu títulos, e esses títulos foram pagos com impostos arrecadados pelo governo federal. E agora, quando o governo cobra das unidades federadas, está cobrando a mesma dívida do mesmo povo pela segunda vez. No entanto, quero lembrar aos senhores senadores que nós já derrubamos essa securitização de dívidas de estados e municípios aqui no plenário. E por artes de mágica que eu não posso explicar, ela voltou à Comissão de Economia e está de novo no plenário. Como o senador Jader, eu peço alguma tolerância, porque o assunto é extremamente importante. Trouxe aqui algumas observações sobre o PLS 204. A emenda com a qual voltou o PLS para o Senado, para o plenário, é pior, muito pior do que o original. Mas vamos lá. Destina-se ele a permitir aos entes da federação, mediante autorização legislativa, ceder direitos creditórios originados de créditos tributários e não tributários, objeto de parcelamentos administrativos ou judiciais, inscritos ou não em dívida ativa, a pessoas jurídicas de direito privado. Em sua ementa, na redação dada por substitutivo, é declarado que o projeto altera a Lei 4.320 de março de 64 para dispor sobre a cessão de direitos creditórios originados de créditos tributários e não tributários dos entes da Federação, a Lei número 5.172 de outubro de 66, Código Tributário Nacional, para prever protesto extrajudicial como causa de interrupção da prescrição e para autorizar os órgãos de representação judicial dos entes federados a requisitar informação a entidades e órgãos públicos ou privados. A Lei Complementar 105, de 10 de janeiro de 2001, para permitir que a Advocacia Geral da União, seus órgãos vinculados e a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional requisitem informações protegidas por sigilo. A nova ementa, portanto, esconde o verdadeiro conteúdo do PLS, pois destina-se mesmo a autorizar a cessão de créditos de dívidas parceladas. É extraordinariamente claro isso. Em suma, o que se pretende com esta lei é empobrecer ainda mais os estados e municípios, enriquecendo os bancos com cessão da parte boa dos tributos parcelados, deixando a parte podre para estados e municípios. Faço aqui um parêntese. Foi um sistema igual a esse que destruiu o Estado grego. A Grécia não existe mais em função desses parcelamentos. Nada mais é do que uma permissão de que os estados e municípios realizem operações de antecipação de receitas orçamentárias, conhecidas como ARO, fugindo aos princípios orçamentários e às regras da Lei de Responsabilidade Fiscal. A LRF proíbe qualquer operação de ARO que não seja para pagamento no mesmo ano. Basta ver as regras do artigo 38. Vamos lá, senadora Anastasia. Artigo 38. A operação de crédito por antecipação de receita destina-se a atender insuficiência de caixa durante o exercício financeiro e cumprirá as exigências mencionadas no artigo 32 e mais as seguintes. Segundo, deverá ser liquidada
com juros e outros encargos incidentes até o dia 10 de dezembro de cada ano. Terceiro, não será autorizada se forem cobrados outros encargos que não a taxa de juros da operação obrigatoriamente pré-fixada ou indexada à taxa básica financeira ou a que vier a esta substituir. Quarto, estará proibida, b, no último ano de mandato do presidente, governador ou prefeito municipal. Segundo, as operações de crédito por antecipação de receita realizadas por estados ou municípios serão efetuadas mediante abertura de crédito junto à instituição financeira vencedora em processo competitivo eletrônico promovido pelo Banco Central. Observem que quando o substitutivo na proposta de inclusão do parágrafo 5º do artigo 39A da Lei 4.320 declara textualmente: as cessões de direitos creditórios realizadas nos termos desse artigo não se enquadram nas definições de que tratam os artigos 29, 3º e 4º e 37 da Lei Complementar número 101, a Lei de Responsabilidade Fiscal. Ora, não pode a lei dizer que o que é, não é. Aquilo que esse PLS está fazendo é autorizar operações de crédito de antecipação de receita, ARO, e dizer que ARO não é ARO, porque formalizada por meio de cessão de crédito. Inadmissível isso, pois ARO é ARO, e sendo ARO, não há como não submeter tais operações às normas gerais de direito financeiro estabelecidas na Lei de Responsabilidade Fiscal. Deixo claro aqui o meu repúdio a esta situação. Na prática, o Estado ou o município ficarão autorizados a transferir a arrecadação dos créditos objeto de parcelamento ao banco que lhe antecipar recursos. Este projeto tem, todavia, 3 grandes problemas que passam a rolar em ordem crescente de importância. Autoriza os bancos a receberem tais créditos, pagando com deságio, sem exigir nem mesmo a licitação para a escolha do banco do fundo de investimento. Ou seja, um governante qualquer pode vender os créditos tributários a qualquer preço para um banco que pague ao Estado qualquer percentual que a lei estadual definir, sem permitir a outras instituições financeiras que ofereçam percentuais mais vantajosos para o Estado. Está aberta a porta para o furto, o peculato, por meio da falta de concorrência. Quero citar aqui o deságio de Minas Gerais, de Belo Horizonte mais especificamente, para evitar um protesto do nosso senador Anastasia. O deságio foi de 70% sobre o crédito tributário devido e negociado através de refis. É um verdadeiro escândalo. Segundo o inciso 4º do parágrafo 1º do artigo 1º do projeto, prevê que somente poderão ser cedidos créditos não vencidos, ou seja, só aqueles que o governo... Senador Cássio, se tem grande chance de receber, por que tem que ceder com deságio de 70%, como no caso da Prefeitura de Belo Horizonte? Terceiro, o projeto fere o princípio orçamentário da anualidade. Os parcelamentos são uma forma prevista no Código Tributário Nacional para estender o pagamento de uma dívida por diversos meses, em geral, diversos anos. Esses pagamentos, relativos ao ano seguinte e ao atual, devem ser considerados como receita de cada ano futuro, como claramente foi estabelecido há 53 anos
no parágrafo 1º do artigo 39 da Lei 4.320, quando foi aprovada em 1964 e até hoje vigente. Neste sentido, para concluir, senador, para concluir. E liberado a arrecadação futura. Compromete administrações futuras. E é perdoem o uso do termo, um trambique judicial para inviabilizar administrações futuras e entregar algum recurso em véspera de eleição na mão de prefeitos e governadores. É uma imoralidade absoluta. E, nesse sentido, eu venho ao Senado da República pedir aos senhores senadores e senadoras que rejeitem esse substitutivo, lembrando mais uma vez que ele foi demolido numa sessão plenária do Senado Federal. E depois, não sei por que meios regimentais, vai reaparecer tendo como relator o senador Jucá na Comissão de Economia e volta para o plenário do Senado pior do que foi quando foi rejeitado pelo plenário do Senado Federal. Ele destina-se a autorizar a cessão de créditos e dívidas parceladas. É um absurdo e deve ser rejeitado, porque prejudica fundamentalmente municípios e estados brasileiros. Obrigado, presidente.